bem-vindos a mais um vídeo do canal ProbX. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o teorema do limite central. Mas antes da gente definir esse teorema, vamos para algumas observações. O teorema do limite central tem como objetivo reduzir a variância, e aí com isso a gente consegue aproximar os dados calculados da realidade. É importante também lembrar que o teorema só vai funcionar na soma de variáveis que tiverem o valor esperado e o desvio padrão bem definidos. Sem isso, o teorema não consegue ser resolvido direito. Bom, para entendermos o teorema do limite central, temos que partir de uma sequência de variáveis aleatórias independentes, x1 a xn, que possuem médias μ1 a μn e variância σ1 ao quadrado a σn ao quadrado, respectivamente. Vamos obter um x, que será a soma dessas variáveis aleatórias x1 a xn, e observar que a curva formada por essa soma será aproximada de uma normal e terá como média μx, que nada mais é do que a soma das médias da sequência de variáveis aleatórias x1 a xn. E seguindo o mesmo raciocínio, a variância será o somatório das variâncias dessa mesma sequência. A partir dessas informações, definimos que a variável de transformação será um zn, expressado por x menos o somatório dessas médias e dividido pela raiz quadrada dos somatórios das variâncias. Esse z ele se aproxima de uma normal e a partir dele vamos conseguir encontrar a probabilidade, que vai ser expressada por essa fórmula apresentada aqui. Mas já no caso das variáveis aleatórias independentes, mas identicamente distribuídas, que significa que elas vão possuir a mesma média e o mesmo desvio padrão, nós temos uma pequena mudança na variável de transformação. Agora este z ele vai ser representado por x subtraído da média repetida n vezes e dividido pela raiz quadrada de n vezes a variância. Por que isso? Como foi explicado ali em cima, quando a gente vai ter a mesma variância e a mesma média para todas. Então, vão ser n vezes, que é o número de x que vão ser apresentados na sequência de variáveis aleatórias, vezes a média e a variância, respectivamente. Existe também uma variação do teorema do limite central, que ao invés de trabalhar com a soma amostral, que foi o que a gente fez até agora, ele utiliza a média amostral. A média ela é calculada pelo somatório das variáveis aleatórias x1 a xn, dividido pelo número de variáveis, que no caso é n. A curva que será gerada por essas médias também se aproxima de uma normal, só que dessa vez a normal vai possuir média μx e variância σn ao quadrado dividido por n, por se tratar de médias. Substituindo esses valores, a gente vai obter a nova variável de transformação, que vai ser dada pela média amostral subtraída da esperança, dividida pela raiz da variância. Visto tudo isso, aqui estão algumas observações que podem ser constatadas. Nota-se que, independentemente de se tratar de uma soma amostral ou de uma média amostral, se houverem muitas variáveis aleatórias posicionadas próximo à distribuição normal, menor o número de amostras que temos que pegar para chegar a uma normal aproximada. Outra observação também é que a quantidade de variáveis aleatórias a serem somadas ela vai ser maior se a gente estiver tratando de distribuições diferentes. No caso das distribuições em que as variáveis são distribuídas identicamente, a soma de variáveis vai ser menor. Aqui a gente tem um exemplo um pouquinho mais prático, só para tentar visualizar melhor essa questão do teorema do limite central. A gente tem um problema com um dado viciado, em que as fórmulas 1 e 6 elas são mais prováveis de ocorrerem, a 3 e 4 são razoavelmente prováveis, e a 2 e 5 elas nunca ocorrem. Se a gente for pegar uma amostra n igual a x, pode ser qualquer x, e a gente for fazendo a média desses valores x que caírem, a gente vai ver que ela vai se
vai cair bastante perto do 3,5, que é a média desses valores que foram dados no sorteio do dado. E aí elas vão decaindo conforme elas vão se afastando do 3,5, tanto para a direita quanto para a esquerda. E isso vai ficar aproximadamente uma normal. Se esse x, esse n igual a x, ele for maior, a tendência é que a curva ela se aproxime ainda mais rápido de uma normal. Em uma indústria química, é muito comum a utilização de eletroímãs para a seleção de metais. Um eletroímã é colocado em cima de uma esteira, onde passam placas de metais de ferro de 15 e 25 kg em mesma quantidade. Ao se aproximar da esteira, o eletroímã é capaz de atrair apenas uma placa por vez. Sabendo que a cada 4 placas forma-se um lote que deve pesar em torno de 70 a 90 kg, qual a probabilidade de o lote não sair defeituoso? Resumindo o que ele quer. Dado que os lotes são constituídos de 4 placas de metais e que essas placas podem pesar em torno de 15 kg ou 25 kg, temos que calcular a probabilidade de o lote pesarem de 70 a 90 kg. Um detalhe importante que o enunciado disse é que as placas são igualmente distribuídas, ou seja, existe 50% de eletroímã em uma placa de 15 kg e 50% de eletroímã em uma placa de 25 kg. Passando adiante, vamos mostrar todas as combinações de lotes possíveis que conseguiremos formar. Feito isso, vamos substituir o ferro e o ferro em negrito pelos respectivos pesos 15, 20, 25. Assim conseguiremos chegar no total de peso de cada lote. Então, substituindo, vamos ter... Percebemos que formamos 16 combinações com 5 tipos de peso: 60 kg, 70 kg, 80 kg, 90 kg e 100 kg. O que podemos tirar disso? A conclusão. Temos que a probabilidade de o lote ter 60 kg é de 6,25%, que a probabilidade de o lote ter 70 kg é de 25%, que a probabilidade de o lote ter 80 kg é de 37,5%, que a probabilidade do lote pesar 90 kg é de 25%, e que a probabilidade de o lote pesar 100 kg é de 6,25%. Para facilitar a visualização, vamos mostrar um gráfico. Fica mais fácil para a gente ver. A gente percebe que a região de esse exercício, essa pintada em azul, ela se encontra perto da média, isso é, no lugar de maior concentração de massa. Assim, a probabilidade de o lote estar dentro do limite ela é muito alta, é de 87,5%. Ou seja, é só você somar a probabilidade de o lote ter 70 kg, a probabilidade do lote ter 80 kg e a probabilidade do lote ter 90 kg. Bem, agora deixando um pouco os resultados do exercício de lado e vamos analisar só o gráfico, a gente pode perceber que esse gráfico possui um comportamento muito parecido com uma distribuição normal. Para ver se isso sempre acontece, vamos aumentar o nosso número amostral, ou seja, o número de variáveis aleatórias de 4 para 5, para ver se esse comportamento se mantém. E é o que é verdade. A curva aqui, essa curva aqui de tendência criada, ela tem um comportamento muito parecido com a curva normal mesmo. E para a gente ter mais certeza, ainda mais precisão, vamos fazer com n igual a 10, ou seja, aumentar o nosso número de amostras para 10. E aí ela realmente vai ficando mais perto da normal. Bem, com essa análise a gente vai chegar ao teorema do limite central. Ou seja, comparando todos esses gráficos que a gente criou, de 4 amostras, 5 amostras e 10 amostras, a gente pode chegar à conclusão do que? A gente vai chegar na definição do teorema do limite central. Ou seja, em qualquer distribuição, seja ela contínua ou discreta, ela vai seguir o comportamento de uma normal cada vez mais que aumentamos o número de amostras, isso é, n tender ao infinito. Ou seja, se a gente aumentar o n, até tendendo ao infinito, a tendência é que a distribuição ela se comporte como uma normal.